sempre escutei que o PT sempre teve um apreço em relação ao câmbio, porque ele dá uma percepção para a população de bem-estar, né? E a gente vê até que as pessoas, quando querem falar se a economia está bem ou não, tem o crescimento do PIB, mas as pessoas costumam falar, nossa, o dólar está baixo, né? Isso traz essa percepção. E aí minha pergunta é em relação a muita gente ter levantado a bola de que o Lula é sortudo, né? Porque a gente vê esse câmbio realmente apreciar. E eu tô querendo entender o que aconteceu, por que a gente tá com esse câmbio de 4,90 aí agora, né? Mas a gente chegou a ver ele até em patamares menores do que isso. Posso começar? Sobre o câmbio, na nossa opinião, tem todo um panorama do cenário global. A gente não falou muito disso ainda, né? Mas apesar de todos os ventos contrários dos últimos meses, com dúvidas a respeito de financiamento da dívida nos Estados Unidos, qual que vai ser a taxa de juros por lá, se vai ter ou não recessão, finalmente nas últimas semanas tivemos sinais ali de que o ciclo de juros nos Estados Unidos terminou, que o Fed encerrou o aperto e o próximo passo poderia ser corte, e junto com isso, dados de atividade e inflação nos Estados Unidos abaixo do esperado, que fizeram finalmente o índice dólar globalmente arrefecer. O real já vinha bem comportado antes disso, né, aguentando desaforos, né, mesmo quando a Treasury bateu 5, o real não teve uma grande desvalorização, no início do ano o real teve uma grande valorização, e para a gente eram vários fatores, PIB surpreendendo para cima, não só em relação a nós, economistas brasileiros, em relação ao resto do mundo. O Brasil é um dos poucos países com surpresas de crescimento, redução do risco fiscal, apesar de terem dúvidas, né? A gente olha o CDS ali brasileiro, houve uma queda, houve revisões de rating de agências de risco pós-arcabouço fiscal, aprovação de reformas. O Brasil é um dos poucos países que está tratando de reformas, né? Por mais que a tributária esteja longe de ser a ideal, acho que todo mundo concorda que vai ser uma reforma melhor do que o sistema que nós temos hoje, que traz perspectivas mais favoráveis para PIB potencial. E, por fim, a balança, que é a grande surpresa. A gente tem um superávit esse ano de cerca de 90 bilhões de dólares. É verdade que o exportador deixa metade desse dinheiro lá fora, né? Isso não se traduz, mas quando a gente olha o fluxo cambial dessas exportações, já compensa a saída que a gente teve de investimento em fluxo financeiro, né? Por conta desse cenário adverso, tem até novembro, a primeira, segunda semana, se eu não me engano, 44 bi de saída de financeiro, com a balança comercial entrando aí 50 bilhões. Então isso ajuda a explicar esse termômetro do câmbio mais valorizado, e agora mais recentemente com essa leitura de que o Banco Central está cortando, mas ele não está colocando ali de maneira clara que ele pode aumentar o ritmo desses cortes, né? Eu acho que o Banco Central também tem papel relevante ali em não levar uma pior desempenho da nossa moeda, como a gente viu no Chile, como eu vi na África do Sul agora recentemente. Nosso Banco Central mantendo um forward guidance, falando de um ritmo apropriado, não entrando em euforia e não querendo se comprometer com uma terminal rate, acho que ajuda, dado o nosso diferencial de juros, que continua grande e vai continuar ao longo dos próximos meses, né? E aí, quando a gente pensa para os próximos meses, todo esse cenário nos leva a uma apreciação, na nossa opinião ainda, se o Banco Central manter esse ritmo melhor ainda e se o fiscal não tiver nenhuma saída dessa rota que eu comentei. Quer comentar um pouco sobre o câmbio, Marcos? Eu vou correr o risco aqui de queimar o meu cartucho, que eu estava guardando um livro para falar no final, quando você pedisse a recomendação do livro, eu vou ter que falar agora. É um livro muito interessante da César Zucco, da Daniela Campelo e César Zucco, que chama-se Volatility Curse, em que eles olham as economias da América do Sul caracterizadas como exportadoras de commodities e com baixa poupança doméstica. E eles mostram que o sucesso ou o fracasso do governante, do presidente da República, o sucesso eleitoral, é basicamente determinado por esses fatores exógenos de preços de commodities e taxa de juros internacional, que geram ou uma situação positiva ou uma situação negativa do país, e o eleitor não consegue distinguir entre o desempenho próprio do governante ou a sorte que ele teve de estar no governo naquele momento. E eles mostram, com dados, um trabalho econométrico bem feito, né, que quem estava no governo ali de 2005 até 2012 se deu muito bem, porque colheu os frutos de uma situação externa, né? E isso coloca os nossos países sul-americanos dependentes dessa flutuação externa, da qual nós não controlamos, e para nós conseguirmos nos tornarmos mestres da nossa economia, digamos assim, controlar a nossa economia, né? A gente precisa
fazer o dever de casa de deixar de ser um país de baixa poupança. E a lição número 1 de deixar de ser um país de baixa poupança é acabar com a poupança negativa do setor público, que drena a poupança do setor privado, né? Então, eu fico muito preocupado com essa visão de o arcabouço não é lá essas coisas, mas resolve. Eu volto para aquele meu primeiro ponto, resolve no primeiro e no segundo ano. Quando você olha, o fundamental é qual é a trajetória da dívida pública. E o segundo ponto é qual é a taxa de juros real que essa trajetória da dívida pública está nos entregando. Está uma taxa de juros real de médio e longo prazo muito alta, né, que realimenta essa dinâmica da dívida. Nenhum país vai a lugar nenhum com uma dinâmica de dívida pública como essa, né? É um país que vai ser condenado a ser um país de taxa de juros alta, é um país que vai flutuar conforme os bons e maus momentos internacionais. Tomara que o que a gente tenha visto esse ano dessa exportação recorde do setor agro se mantenha como uma coisa estrutural, mas o setor de petróleo, por exemplo, todo mundo conta até 2030 vai botar 1 ponto do PIB de receita a mais por conta do aumento de exportação de petróleo. Isso tem data para acabar também, né? Se vai até 2030, se a Petrobras não encontrar novos campos, isso começa a declinar a partir de 2030. A gente tem uma outra lógica econômica aí pela frente. Então eu volto ao meu ponto, né? Está longe da gente ter as mínimas condições de ter uma economia que consiga crescer persistentemente ao longo dos anos. E a tendência é a gente repetir o nosso histórico dos últimos 40 anos de crescer menos que a média até mesmo da América Latina. Graças a Deus não estamos no caso extremo de Argentina e Venezuela, nem iremos para isso, nós temos mais institucionalidade, mas ficaremos nessa mediocridade, né? Eu acho que e sujeitos a algum choque, né? Porque quem tem uma dívida subindo desse jeito, algum choque externo, algum choque político pode provocar um outro evento tipo 2014, né?